podcast do Publish News dessa semana, continuamos a repercutir a pesquisa Retratos da Leitura 2024, conversando com a sua coordenadora, Zoara Failla, socióloga, que comandou as 4 últimas edições da Retratos da Leitura. Nessa sexta edição, apontou dados alarmantes. Perdemos mais de 6 milhões de leitores nos últimos 4 anos, e que 53% das pessoas não leram nenhuma parte de um livro, impresso ou digital, de qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos, nos 3 meses anteriores à pesquisa. Buscamos entender melhor o porquê desses números assustadores, a relação com as redes sociais, sobre o acesso à leitura, seja por biblioteca ou pelos canais digitais, e de possíveis caminhos para reverter este quadro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já viu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 349 do podcast do Publish News, do dia 2 de dezembro de 2024, e gravado no dia 29. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, vamos ouvir Zoara Failla. Zoara, boa tarde. Acho que a gente se falou talvez alguns anos atrás, no último Retratos, então já faz um tempinho, que bom tê-la aqui com a gente. Boa tarde, é muito bom mesmo estar aqui com vocês e para falar dessa nova edição, né? Fazia 4 anos que a gente não conversava, Fábio? Talvez. Já fazia um tempinho mesmo. Tá certo. Mas, ora, como que a gente está aqui já há quase 10 dias já do resultado, Uhum. da divulgação do resultado, né? Sim. Como que você tem sentido a repercussão da pesquisa agora de 2024? Olha, eu acho que foi uma boa repercussão, né? Pelo número de artigos que têm saído, de entrevistas. Eu tenho participado de 2, 3 entrevistas por dia e no Brasil inteiro, né? Eu acho que, se a gente avaliar com a última edição, eu acho que foi uma repercussão muito grande, eu acho que em especial por conta da grande manchete de redução no percentual de leitores tão expressiva, né? E temos mais não leitores, eu acho que isso pegou muito, felizmente, né? Eu acho que foi importante esse espaço aí em todas as mídias para mostrar, para trazer como uma grande preocupação, que tem que ser uma preocupação de todos, né? Mas, felizmente, foi muito boa a repercussão. E em relação a isso, você sente alguma diferença em relação às edições anteriores também, em relação à cobertura? Eu acho que essa cobertura foi mais ampla, né? Se eu puder, eu não sei se a minha memória, mas com certeza, né? Eu acho que as demandas que a gente recebeu foram bem mais expressivas e do Brasil inteiro. TVs, rádios do Brasil inteiro, né? Muito podcast. Eu acho que também é facilitado por essas mídias, diferentes plataformas de você. Então, é mais fácil também você participar com gravações ao vivo, né? Com formas online. Talvez isso também tenha contribuído para a gente estar aí em lugares
vários lugares do Brasil, né, participando de entrevista, apresentando os depoimentos, mas foi muito superior essa divulgação. Superou em quantidade e acredito que em qualidade também. Uma coisa que eu percebi foi que as pessoas tinham tido contato com a pesquisa, né? Faziam perguntas pertinentes, perceberam dados, até aqueles mais escondidinhos, trouxeram questões sobre vários segmentos da própria pesquisa, vocês mesmos, né? Eu vi que foi acompanhando, trouxeram aí vários especialistas, várias pessoas analisando a pesquisa em dados que normalmente não saem nas manchetes, né? Então, acho que foi muito interessante isso, né? Esse aprofundamento da análise da pesquisa por aqueles que estão falando sobre ela, né? Então, acho que foi muito importante. Está fazendo aí um esforço de reportagem, né, para abordar para abordar diversos dados da pesquisa, né? Porque vai muito além da manchete, como você falou, né? Mas, de qualquer Exatamente. forma, eu acho que para a gente entrar aqui nos números, eu acho que é difícil escapar disso, né? Porque a pesquisa Uhum. aponta que, pela primeira vez, né, o Brasil tem mais não leitores declarados do que leitores declarados, né? O que eu queria te perguntar é assim, né? Qual que é, tipo, a análise que você faz isso, assim? O que isso vê lá, assim, transformações socioculturais no país, por exemplo? A pesquisa já identifica fatores que são responsáveis por essa redução? Qual a sua análise inicial, digamos assim, desse número principal? Na verdade, tem muitas explicações, né? Muitos fatores para explicar esse impacto, essa redução, né? Eu acho que passa por políticas públicas, né? Com certeza, mas passa por pandemia, passa por, eu acho que uma representação simbólica em relação à leitura, né? Quando a gente olha, quando você olha por faixa etária, né, eu acho que a gente tem diferentes explicações, né? Eu gosto de olhar lá o que acontece dos 5 aos 10 anos, né? E ali foi a primeira vez que a gente teve uma queda tão expressiva. Foram 9 pontos percentuais nessa faixa etária, e na edição anterior eles tinham tido, foi uma das faixas que teve a maior elevação, né? Então, o que que aconteceu nesses 4 anos, né? Eu acho que, por um lado, a pandemia, sem dúvida, impactou na formação dessa garotada, né? Eles ficaram com aulas remotas, num momento onde a formação, tanto a alfabetização, né, como o letramento, exigem a presença, práticas leitoras dentro do espaço da sala de aula, né? Então, eu acho que é a geração que passou pela pandemia nessa fase de alfabetização e formação leitora, ela e outras avaliações aí de educação têm mostrado isso, né? Isso tem, de fato, né, traz problemas nos resultados dessa formação, né? A gente está vendo aí a alfabetização fora da idade certa, né? A gente está vendo anunciarem programas aí para voltar para alguns métodos de alfabetização para tentar, eu vou usar a palavra salvar, né? A formação dessa garotada, né? E, além disso, quer dizer, você não teve o espaço da leitura do livro. Isso a pesquisa mostra, né? Você viu como caiu a leitura em sala de aula de livros, né? Ou a leitura em geral dentro do espaço da sala de aula. E essa garotada precisa desse contato com o livro, precisa da mediação do professor, é fundamental, né? Então, sem dúvida, nessa faixa etária, eu vejo o impacto da pandemia. Eles ficaram longe das bibliotecas, né? E a gente sabe, quase 60% dessa garotada diz que depende dos livros da biblioteca para leitura dos livros indicados pelos professores, né? Então, você vê que são vários fatores que mostram ou tentam explicar a redução nessa faixa etária. Agora, por outro lado, né, a gente sabe, e a pesquisa também mostra isso, a importância da família. Nesse despertar, ela é citada principalmente pelos leitores como o principal influenciador, né?
E a gente sabe também que hoje, né, a gente vai buscando dados na pesquisa para entender, né? E eu fiquei assim, meio impactada quando a gente pergunta o que você faz no tempo livre, né? Já foi muito anunciado, 81% das pessoas estão na internet, quase 80% estão nas redes sociais. Mas quando você olha também para a faixa etária, né, você vai ver que a garotada, 43% dessa faixa, 5 a 10, estão nos videogames, não com os livros à mão. Então, quer dizer, a família tem um poder importante, mas ela está dando o celular, não livro, né? E dando o celular para ocupar esse tempo com videogames, né? Eu acho que, voltando à questão dos fatores, né? Nós temos, sim, um problema de pandemia, nós tivemos problemas de políticas públicas nesse período também da pandemia, né? De interrupção de distribuição de livros de literatura, né? Agora, a gente olha também, eu falei como um dos fatores a questão da representação simbólica. Também a gente pega algumas respostas da pesquisa e você vê a queda na percepção do livro para o crescimento pessoal, né? Então, a mesma questão, quando muitos dizem, né, é a maior resposta sobre por que você não lê, que é a questão do falta do tempo, né? Mas quando você olha a falta do tempo, primeiro a gente olhou a ocupação das pessoas, uma boa parte estava desocupada, né? E diz que não tem falta de tempo. Aí você fala, tá bom, então onde é que você está usando o tempo? Então, né, bom, ele está usando o tempo nas telas, né? Que falta de tempo é essa? Eu acho que isto também mostra a questão, o valor do livro e da leitura hoje, né? As pessoas, por um lado, estão valorizando menos a importância, porque o livro ele sempre foi visto como uma estratégia, uma ferramenta de acesso ao conhecimento, acesso à cultura, né? E ele está perdendo esse poder, né? Ele passa a ser um objeto muito mais para um grupo diferenciado, intelectual, aquele leitor. Então, a população em geral não está percebendo mais o livro como essa ferramenta para acesso à cultura e ao conhecimento, né? Então, eu acho que, mais uma vez, quando a gente volta para as políticas públicas, eu penso que seja fundamental, numa grande campanha, né, de valorização do livro, né? E uma campanha usando, sim, elementos que, especialmente os jovens, valorizam hoje, né? Desde influenciadores. Então, você tem que usar a linguagem que é ouvida hoje, que impacta hoje, né? Mas, voltando à questão do uso da internet, né? Porque já me perguntaram, tudo bem, mas você pode usar a internet tanto para acesso dos e-books como para acesso a conteúdos, né? Mais elaborados, mas acho que vocês devem ter visto a tabelinha quando a gente pergunta assim, o que você usa a internet para leitura ou para acesso do que exatamente? E volta a questão, é para os chats, é para o WhatsApp, né? Para também muito aí todas as redes sociais, mas é para acompanhar para seguir, acompanhar algum influenciador, né? Seguir algum influenciador. E quando você olha, né, nessa tabelinha, a leitura de livros, é só 6%, né? Estão usando a internet para acesso a livros ou a conteúdo agora. Zora, acho que tem uma coisa em comum em todas as pesquisas, né? E eu acho que nessa tem um lado positivo e negativo, mas vou tentar olhar para um lado. Que é o seguinte, que a fase que existe uma leitura, uma predominância da leitura, de escolha de leitura, digamos assim, é as 5 a 10 na infância, né? Ela caiu em relação às outras, mas ela está em 43%, se eu não me engano, 41%, se eu não me engano. E só que isso depois ele tem uma queda que também se acentuou.
Você consegue ter uma visão a respeito disso? Porque também acho que a gente está falhando nessa fase, né? Que você cria um Exatamente. abismo. Apesar de a gente ver, e também acho que entra numa questão, é que na internet a gente consegue descobrir mais coisas. Mas vamos tentar voltar isso e descobrir da questão dos 5 aos 10, mesmo 41%, e depois a gente perde esses jovens leitores, talvez, né? Exatamente. É 40 e poucos por cento do gosta muito, e se você considerar também gosta um pouco, você vai somar isso, você vai para mais de 80%, né? É a faixa etária onde você encontra o maior percentual daqueles que dizem que gostam de ler, né? E aí a pergunta que você fez, por que que a gente perde essa garotada? Uhum. A gente não está alimentando adequadamente esse interesse, né? E aí eu acho que tanto por dificuldades, quer dizer, da própria família, né, que muitas vezes não tem livro, não é uma família leitora, mas a escola acaba apresentando o livro como uma tarefa, como uma obrigação. E nessa faixa etária, tem vários estudos sobre isso, o livro tem que ser apresentado de uma forma lúdica, né? Eu acho que tem que ser, quer dizer, é o momento onde a leitura desperta a imaginação, desperta fantasias, né? Então você tem que de alguma forma alimentar isso, né? Eu acho que oferecer o livro infantil como uma coisa mais lúdica e não como uma tarefa é fundamental nessa faixa etária, né? Agora, se ele não está alfabetizado adequadamente, se ele tem dificuldades para compreender, mesmo que textos simples, né, de um livro infantil ou infanto-juvenil, ele vai se interessar pelas ilustrações, mas ele não vai estar ali desenvolvendo esse primeiro momento do letramento, né? Que é associar as palavras, aquele conteúdo, aquela narrativa, aquela imagem, né? E a partir daí, ele ter essa interação com aquele personagem, com aquele bichinho, com aquela história, né? Isso é fundamental no alimentar esse gosto. Ele gosta. A gente vê essa criançada em livrarias, ou mesmo quando você dá um livro para uma criança, eles ficam fascinados para aquilo é um brinquedo. Né? Muita criança tenta associar a imagem já à palavra, ele mesmo, muitas vezes eu já vi isso, ele tentando contar a história a partir daquela imagem, né? Quantas crianças fazem isso, né? A gente não está sabendo aproveitar esse momento. Tem que ser, tem vários especialistas aí defendendo a necessidade de você ter dentro das escolas infantis, das creches, um espaço que a gente não pode chamar de biblioteca, mas um espaço lúdico, com livros, né, e outras possibilidades de linguagens para essa garotada. Né? Porque nesse momento que você está despertando, ali, eu acho que até alimentando, como você bem lembrou, alimentando esse interesse. Né? Ele vai ter uma memória afetiva, uma ligação com o livro de uma forma gostosa. Né? Se você deixar isso para depois dos 10, quando a prática leitura ela é um pouco mais diferenciada, né? Ela exige sim uma leitura, um cumprimento de uma tarefa, o livro já começa a ser apresentado como um trabalho, né, escolar, como uma obrigação. Né? Então a gente está pulando uma etapa que é fundamental no Isso é uma despertar coisa. desse gosto. Não, isso é uma coisa, né, difícil, assim, de pensar, porque você perde esse gosto e ele se perde ao longo do tempo, né? Então a pessoa passa praticamente a vida toda sem interesse, assim. Então isso é uma coisa que acontece de uma maneira rápida, digamos. E ao mesmo tempo, para você formar leitores e construir, incutir isso nas pessoas, é um processo lento, demorado e super complexo, né? Então essa contraposição é dura, assim, né, pra E gente pensar. exige. Mas o que eu queria te perguntar é assim, o Brasil já passou por um período semelhante, assim, de retração no índice, né? Então essa é a sexta edição da pesquisa, né? Não sei se isso já tinha acontecido antes. Hum, não, com essa dimensão, né, um número tão grande de leitores que estão deixando de ler, nunca tinha acontecido. Se você olhar de série histórica, né, 2015 a gente teve uma elevação. Quer dizer, que em 2011 você tinha, né, mas nunca chegou a menos de 50% percentual de leitores, né?
E quando você olha outros dados, como por exemplo, acho que um aí que é bem significativo, a leitura em sala de aula, né, você vai ver que teve uma queda significativa de 2000, principalmente de 2015 para cá, mas em 2007 você tinha 34% das pessoas dizendo dos estudantes dizendo que liam em sala de aula. Né? E agora você tem, quer dizer, 14% em sala de aula. Nas bibliotecas você teve queda. Né? A gente precisa falar também do professor, né? Que, como eu falei de início, como a gente não tem uma família leitora, né, que seria, vamos dizer, o mais interessante para alimentar esse gosto, né, porque é uma forma afetuosa, lúdica, mas você não tem essa família leitora. Então você depende da escola. E o professor? O professor tem a formação, né, para desenvolver essas práticas leitoras que sejam lúdicas, significativas para aquela população, e o repertório de leitura do professor. A gente tem o perfil do professor leitor, nós não divulgamos, mas 54% deles disseram que gostam muito de ler. E quando você olha o que eles estão lendo, é Bíblia, livros religiosos e autoajuda. Né? Com esse repertório, como é que ele vai desenvolver atividades interessantes, lúdicas, mobilizadoras? Quer dizer, né? Ele precisa ter um bom repertório para ele escolher um livro que seja mobilizador para aquela garotada. Né? Então, é fundamental quando a gente pensa em políticas públicas. Existem vários cursos aí de formação continuada de professores, mas a pergunta é, são suficientes? Que tem dupla jornada, tem condições de acompanhar esses cursos? Teria uma bolsa para esse professor poder acompanhar esses cursos, né? E não perder rendimento, que já é uma vergonha? Então, eu acho que a gente não pode culpar o professor por ele não ser um professor leitor. Eu acho que a gente tem que criar as condições para que ele seja um professor leitor. Né? Tanto na questão da remuneração, da jornada dupla, a gente precisa estar revendo quem é, porque não adianta a gente falar, não, ele não está lendo em sala de aula, mas por que não está lendo em sala de aula? Não está lendo. Nós temos sim problemas de distribuição de livros de literatura, de livros adequados, principalmente para. Agora saiu um novo programa, né, de literatura infantil, mas temos sim problema na questão do acesso e da adequação de livros para essa garotada. Mas também não adianta você ter livro na estante. Né? Você tem que ter um professor mediador nessa leitura, que desenvolva essas práticas. E aí não é só no Fundamental 1, né? Porque o 5 a 10 rebate no Fundamental 1, que vocês viram que caiu também, né? Só não teve queda no Fundamental 2. Eu tenho até uma explicação para isso, porque se a gente olhar a pesquisa, a última, a quinta edição, a faixa etária que teve a maior elevação de leitores, naquele momento, foi dos 5 aos 10. Então tem uma... E gosta muito de ler, disparou. Essa garotada, agora, é quem está respondendo dos 10 aos 14. Por isso que a gente não teve redução aí. Ele foi bem formado naquele momento, né, em 2015. 2015, não, até 2020, quer dizer, ele estava passando por essa formação. E agora ele manteve o Fundamental 2 num patamar. Vocês viram que foi o único patamar que não teve, o único segmento que não teve redução, né? E foi aquela garotada que veio de lá, que veio dos 5 às 10 e agora eu queria te perguntar um pouco mais sobre políticas públicas, assim, mas num sentido assim, porque, né, os outros especialistas também, que a gente está falando sobre, né, sobre a repercussão e os números da pesquisa, muitos deles mencionam uma necessidade de união, assim, para mudar esse cenário. Então, você já mencionou, né, no sentido assim, a escola, obviamente, muito importante, mas a família também, né, muito importante. Então, com isso um pouco na cabeça, assim, eu acho que a gente pode tentar pensar juntos aqui em algumas possibilidades, né? Então, uma dessas questões, assim, que precisam estar alinhadas, né, com esse objetivo de forma mais leitores, obviamente, são as políticas públicas, né? Eu queria te perguntar, assim, você consegue identificar falhas ou lacunas nas políticas públicas dos últimos anos, que resultaram agora no retrato que a gente está vendo agora? E também, assim, se a gente pode pensar em políticas públicas que deveriam ser priorizadas,
ou fortalecidas para reverter essa tendência de queda? Eu acho que o Francisco do Serloc, né, que falou a importância da união, e eles pensam até em todos os países latino-americanos, porque a queda parece que no Brasil foi muito mais expressiva, mas eu acho que ela aconteceu em todos os países daí membros do Serloc, né? Sim, políticas públicas, né? Eu acho que a gente tinha uma lei, né, de universalização das bibliotecas escolares até 2020. Não aconteceu, né? E hoje a gente sabe que cerca de 60% das escolas não têm uma biblioteca escolar, que é fundamental. Eu falei, né, 60% das crianças dependem dessa biblioteca para o livro indicado pelo professor, né? Agora, eu até estava conversando com o pessoal do FNDE lá em Brasília, né? Mas a gente sabe que não é toda escola que comporta uma biblioteca escolar, mas tem que se pensar em alternativas como vans, né? Como o livro biblioteca, que chega até escolas que não têm infraestrutura para ter uma... Às vezes não tem nem banheiro, né? Seriadas, enfim. Mas eu acho que o livro tem que chegar, a biblioteca tem que chegar até eles. Né? Você não pode ter bibliotecário em todos os lugares, tem a bibliotecários regionais, então eu acho que tem que ter políticas olhando, sim, para tanto as questões da democratização do acesso, pensar em como é que o livro chega nesses lugares onde é mais difícil chegar essa distribuição que acontece, né? Então você tem problemas, eu acho que nessa distribuição, na construção de espaços ou em levar os espaços até esses lugares, mas a gente não pode esquecer do profissional, porque esse livro vai... Eu tenho até... Tem uma tese que é os livros na caixa, né? A gente precisa, sim, da formação desse profissional, seja o bibliotecário, é o professor, é o mediador, é o agente de leitura, mas de um professor que vai dinamizar isso, né? E aí a gente fala, bom, tem muitas cidades que não têm bibliotecas públicas, voltando para políticas públicas, foram fechadas, me parece que mais de 1000 bibliotecas pelo Brasil. Eu acho que a gente tem que lidar com os recursos que a gente tem. Se você tem uma biblioteca numa escola, vamos pensar em projetos abrindo a biblioteca para a comunidade do entorno. Vamos levar os pais para dentro dessas bibliotecas. Vamos desenvolver projetos que envolvam toda aquela comunidade. Você não tem uma biblioteca pública, mas tem uma biblioteca escolar. Não tem biblioteca escolar em todas as escolas, mas tem numa escola. A gente precisa otimizar os recursos que a gente tem. E sem esquecer da formação desse profissional. Eu acho que isso é fundamental. Senão nós vamos ter livro na caixa. Eu acho que isso é importante. Você falou de união. Sem dúvida, né? Eu penso num pacto. Né? Eu acho que essa radiografia ela é tão impactante, pelo menos para mim, né? Essa coisa do retrocesso, que eu acho que a gente tem que ter um pacto nacional. Né? Olhando para tudo isso que a gente está falando, né? Formação do professor, formação do mediador, a questão do bibliotecário, a questão da democratização do acesso. São vários desafios, né? Mas não tem nenhuma receita nova. Né? Se você olhar todos os estudos que tem por aí, a gente tem muita proposta, projeto importante acontecendo, que dão bons resultados. Aquele prêmio, gente, tem tanto projeto interessante pelo Brasil, vamos tentar multiplicar isso. Né? Ninguém vai inventar roda, né? Acho que foi a Dolores que falou isso no nosso painel, mas é exatamente isso. Não temos que inventar roda, a gente tem que buscar aquilo que está dando certo e juntar essas forças, né, para fazer acontecer. Mas, sem dúvida, precisamos de um guarda-chuva, né, uma grande política que una todos esses pedacinhos, né, una projetos do Ministério da Educação com os Ministérios da Cultura. Né. Acaba de ser divulgado coisas que eu achei fantásticas, aquela van, né, que é um pouco o que eu falei antes da biblioteca escolar, mas é uma van que vai para locais que não tem biblioteca, que vai para assentamento. Que ideia bacana, né? Mas vamos ver isso ser efetivo, acontecer e não ser meia dúzia, né? Eu acho que tem que realmente olhar para todos os lugares. O programa Para Minha Casa Minha Vida,
que bacana, mas precisa de um mediador lá dentro, né? Alguém, Fábio, vocês me perguntaram alguma coisa, eu fico falando e não deixo vocês falarem, desculpa. Imagina, imagina. É que é muita informação e a gente tá muito curioso. Acho que é uma pesquisa extremamente importante, né? E assim, me tomando aí, colocando, personalizando na pergunta, mas qual o papel da família que é visto, né? Tem uma parte até bem importante ali, porque acho que a gente tem uma coisa macro que é da política pública, mas e isso eu não sei se é tão falado em questão de divulgação, vamos melhorar a leitura, o papel que a família tem, né? Então, a gente viu como é importante a família na formação de leitores, né? É o principal. A mãe é mais citada que o professor como a influenciadora, né? E a gente encontra mais leitores naquela família que lê para os filhos, até que presenteia com livros, tem mais leitor do que não leitor, né? Acho que tem essas tabelas na pesquisa. E tem uma parte interessante que é que o pai, que você gostaria que seu pai lesse mais para você, e também eu achei muito interessante. É muito interessante, né? O pai, porque a mãe normalmente, né, tem mais esse papel dentro de casa, mas o pai quando lê, eu acho que, né, acaba tendo um impacto muito maior, né? Mas enfim, quantas famílias no Brasil, qual o percentual de famílias leitoras que a gente tem no Brasil? Para isso você tem que ter livro dentro de casa. Para você desenvolver essas atividades, seja o pai, seja a mãe, mas para você ler com o seu filho, você tem que ter o livro dentro de casa, né? A gente viu que principalmente as famílias de nível superior, né, desenvolvem esse papel, têm uma influência maior. Infelizmente, não é esse o retrato da família brasileira, ela não é uma família leitora. Talvez, sim, algum projeto, algum programa, né, que possibilite um vale, alguma coisa para ter o livro dentro de casa. Eu antes disso, como as carências são tão grandes, né, eu apostaria nessa biblioteca, que eu estou dizendo que não pode mais ser a biblioteca do silêncio, tem que ser a biblioteca do barulho. Né? Uma biblioteca que leve as famílias para dentro dela, a biblioteca que desenvolva atividades que sejam interessantes para aquela comunidade. Permeada assim pela leitura, pelo livro, mas vamos trazer as experiências dessa comunidade para dentro desse espaço, vamos trazer os problemas dessa comunidade para estar discutindo, trazendo especialistas, dando livros para discutir, né? Vamos trazer possíveis autores locais, vamos promover escritas, né, contação de história e trazer a família, né, desenvolver algumas atividades envolvendo pai, mãe, família, em rodas de conversa, em rodas de leitura. Né. Eu acho que muitas vezes a biblioteca é o único espaço cultural de uma cidadezinha. Né, e às vezes está fechado. E normalmente é o prédio mais bonito da cidade, né, mas está fechado. Então eu acho que a gente precisava pensar em abrir esse espaço, tornar esse espaço o barulho daquela comunidade acontecer lá dentro, mas voltado para atividades de construção de conhecimento, cultural, né? Mas não só o livro na estante, né? Ou emprestar livros. Vocês viram também que as pessoas percebem a biblioteca como lugar para estudante para estudar. Isso explica, né, a queda do percentual de frequentador. É lugar para estudante, não é lugar para mim. Então eu acho que voltando para aquilo que a gente falou das representações simbólicas, né, e da união ou de um pacto, né, eu acho que é fundamental ter campanhas, né, para mudar a representação sobre livros, sobre leitura, sobre esses espaços, a biblioteca comunitária, né? Ela é tão poderosa para algumas comunidades, né? Quantas experiências importantes a gente tem, né? Nessas redes de bibliotecas comunitárias, né? Isso tem que crescer, tem que ser expandido, tem que ser levado para outros lugares, né? E eu acho que chega até a família, né? Eu acho que essas bibliotecas comunitárias podem levar a família para dentro devem, né? Levar as famílias para dentro desses espaços, né? Enfim, eu acho que na verdade, não tem nenhum segredo, né? Eu acho que o que falta é vontade política, políticas que sejam mais efetivas. Às vezes você vê uma política linda, nossa, que bacana, né? E ela não se torna efetiva, né?
Porque falta vontade política. Depende do município, depende do estado para Não, implementar. exato. São muito interessantes essas Sandra, coisas que você traz pra gente. Esse evento das bibliotecas, né? Realmente foi uma coisa que eu fiquei mais ou menos surpreso, assim, né? Que é o número de pessoas que vê a biblioteca como um lugar para emprestar livros é baixo, né? Se não me engano, é 11% das pessoas que falam, uhum, né? Tipo, é baixo. espontaneamente, assim, de como ver a biblioteca, apenas 11% veem a biblioteca como um lugar de emprestar livros. Isso me pareceu bastante impressionante, né? Um outro dado também das Uhum. bibliotecas, que até causou uma certa comoção lá na apresentação, né, no Itaú Cultural aqui em São Paulo, era de que Uhum. 39% da população falava que não iria à biblioteca por nenhum motivo. Nada faria frequentar a biblioteca. Nada Para faria quase frequentar. 40% da população. Isso é Nada faria essa impressionante. pergunta. Pois é. É, Mas é a exatamente. biblioteca É a que ele partir de uma percebe, imagem. é a representação que ele tem de biblioteca. Né? Se você quebra essa É, representação e fala, olha, esse espaço é seu, venha aqui compartilhar suas uhum. experiências, venha aqui falar que você não gosta de livro, mas para mais gente. Isso é? E certamente ele vai lá para falar que ele não gosta de livro, Sim, né? com certeza. Mas você tem que chamar Mas esse povo, uma né? outra coisa, um outro assunto que a gente queria abordar aqui contigo também é porque, se não me engano, né, pela primeira vez, a pesquisa também abordou a questão de leitura de livros digitais, né, ou leitura digital. O que que você pode destacar, assim, desse aspecto da pesquisa? E uma dúvida que a gente tem, assim, você consegue ver o digital como uma possibilidade de aumentar o acesso, por exemplo, né, de incentivar a leitura de alguma forma? Então, realmente foi a primeira vez que a gente perguntou, que a gente queria saber dos entrevistados, né? Como é que eles avaliam a experiência de leitura deles, para aqueles que já fizeram a leitura no papel e no digital, como é que eles avaliam essa experiência, né? E aí a gente perguntou a questão da concentração, quando, se ele consegue ler por mais tempo no papel ou no digital, como é que ele percebe o próprio personagem, né? Se ele consegue entender melhor a narrativa, ter uma afinidade maior com aquele personagem no papel ou no digital. E vocês viram aí, quer dizer, o papel ganhou, né? A gente pergunta papel, digital ou em ambos os suportes, né? E as pessoas ainda, pelo menos dizem que conseguem ler por mais tempo no papel, se concentra melhor, tem uma imaginação melhor da história que está sendo narrada no papel. Vários especialistas defendem realmente que por conta dos estímulos, né? Não é só por conta da interrupção, da temporalidade, das interrupções, mas até por conta dos estímulos, né? Porque na tela você tem uma demanda maior de estímulos, de luz, de cor, e no papel não. Então tem vários estudos aí que ainda defendem que a possibilidade de compreensão, de análise, de interação com aquela história, de empatia com o personagem, isso é mais facilitado no papel do que na tela, né? Tanto que vocês sabem que na Suécia, em alguns países, já estão abolindo o livro digital na escola. Estão voltando para o papel exatamente porque tem vários estudos. A gente tem especulações, né? Eles têm vários estudos mostrando que tudo isso, a questão da temporalidade, compreensão, que no papel é muito maior. Agora, vocês perguntaram, e aí, né? Como é que fica esse mundo digital, né, para a gente promover leitores, né? Vamos viver eternamente com o livro no papel, né? Eu vejo que, na verdade, a gente não está conseguindo usar todo o potencial que a tecnologia oferece. A gente meio que transferiu, né, vamos dizer, a nossa vivência no papel, edição no papel, pro digital, né? Então aí realmente eles concorrem, né? Eu não tenho experiência com tecnologias, mas a gente faz também, né, elucubrações aqui, né? O que eu vejo de legal, e aí não é bem a tela, o que eu vejo de interessante, que eu acho que deveria ser melhor explorado, é
o papel dos influenciadores. Né? Eu acho que hoje a gente fala mediação de leitura, mas a gente verifica que principalmente na população de mais de 18, né? Porque a gente pergunta aí quem indicou o último livro que você leu, né? A questão da compra, e você percebe que começa a crescer a partir dos 18, né? O percentual daqueles que dizem que foi um influenciador. Né? Mas a gente sabe também que ele está influenciando a leitura do best-sellers do momento, das ondas do momento, principalmente os americanos, né? Agora, por que não, né, pensar na formação desses influenciadores como leitores com um repertório mais amplo, com mais possibilidade de estar trabalhando aquele livro, aquele autor de uma forma mais diferenciada, né? Porque hoje você tem influenciadores que, na verdade, ele transforma o leitor num seguidor daquele autor, né? Porque é muito mais uma coisa personalística, né? Daquele autor, quem é o autor, quer dizer, e não necessariamente daquela narrativa, daquela história que está sendo contada, né? Eu acho que a gente podia aproveitar, né, a grande influência que tem os influenciadores, talvez editoras, talvez algum programa também, né, já que a gente está falando de formação de mediador, por que não formação de influenciador leitor? Né, já que eles têm tanto potencial para chegar, né, tanta possibilidade de chegar nessa população mais jovem que já saiu da escola, não adianta falar lá do professor, né? Vocês viram o sucesso que foi Machado de Assis, né, nos Estados Unidos por conta né? Então, gente, isso está nos mostrando alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente, ao invés eu acho que a gente tem que aproveitar isso, sabe? A gente não pode negar os fenômenos que estão aí, né? A gente tem que aprender com eles e verificar como é que eles poderiam estar do nosso lado, a nosso favor, né? Uhum. Eu penso um pouco isso. Só também, só para incluir mais uma outra, acho que um dado importante, principalmente de quem está ouvindo, é de qual papel que as editoras poderiam ter nisso. Também, né? Que claro que elas têm interesse, obviamente comercial, mas também eu acho que tem um interesse de que esse mercado não retraia, né? Que é uma luta também, acho que constante, que o mercado editorial, como mercado, poderia ajudar também, né? O que você acha? Pois é, porque realmente a gente até fez uma comparação dos números, né, da Retratos com a do consumidor, e o percentual, aqueles que dizem que são compradores de livros lá, é muito baixo, ficou em 38, números absolutos, acho que foi 38 milhões, 36 milhões, quer dizer, tem uma sintonia muito grande, né? O que fazer? Né? Eu tenho conversado muito com a Mariana sobre isso, né? A gente teve até alguns embates assim, em algumas questões, mas se a gente não investir na formação do leitor de literatura, vamos pensar no leitor de literatura, né? Se você não investir na formação desse leitor, daqui a pouco não tem jeito, isso impacta no mercado. Né? Hoje você já tem um mercado disputando os mesmos consumidores, que são os leitores de literatura que estão já formados e que gostam de ler, né? Gostam de ler em livros, parará. Então hoje você já disputa o mesmo mercado. Então você tem que ter um investimento muito maior para ter o tempo todo investindo em novos títulos, buscando os autores fora que custam muito caro para trazer para cá, para alimentar um mesmo consumidor. Gente, está na hora de investir em novos consumidores. A gente tem que formar leitores de literatura. Né? Você tem que investir nisso. Investir como? Né? Eu acho que a sociedade civil tem que se unir nesse momento ao governo para pensar nesses projetos. Por que não uma grande campanha, né, voltada a mudar essa representação que hoje se tem do livro? Tendo essa garotada, influenciadores, contar das suas experiências em relação ao livro, mostrar que livro é importante para quê? Né? Eu acho que é fundamental dizer para essa garotada para que ele vai perder tempo lendo livro. A gente tem que mostrar isso, porque isso não está claro
para essa população, né? E então é isso, né? Eu acho que as associações, né? Nós somos mantidos pelas entidades do livro, né? Mas eu penso, lá atrás, eu acho que quando foi criado até o Instituto, houve um investimento numa grande campanha. As editoras bancaram uma grande campanha para promover, né, o livro, mas eu acho que, sem dúvida, é investir na formação, na ampliação de leitores de literatura. Talvez essa ideia dos influenciadores possa ser, sei lá, talvez as editoras, ao invés de trazer só influenciador para promover o livro que está sendo lançado, né, pensar em influenciadores que sejam mediadores de leitura, investir nesses influenciadores, né? Não pensando só naquele livro que acabou de ser lançado, mas tentando mostrar. Eu acho que eu tenho falado isso, né? Como a questão do compartilhamento de experiências é importante, né? Nesses novos fenômenos. Por que as pessoas estão nas redes sociais? Por que elas estão nos chats? Compartilhar a tua experiência, compartilhar teu momento, compartilhar a tua comida, né? Hoje tudo, né, tá aí para você mostrar o que você está fazendo naquele momento, né? Eu acho que essa é a ideia. A gente tem que criar mais possibilidades de compartilhamento de experiências de leitura. E talvez, né, a gente tem aí clubes de leitura, a gente tem bibliotecas digitais, que tá a Biblion, né? Eu acho que tem uma experiência fantástica. Eles estão promovendo livro, mas eles estão promovendo discussões, eles estão trazendo autores, né? Então isso, eu acho que ali tem uma luz, eu acho, uma experiência muito legal para a gente pensar em repicar e quem sabe até as editoras pensarem em alguma coisa parecida para estar promovendo a troca de experiências de leitura. Quer dizer, isso a gente viu nos booktokers também, né? Que eles estão ali, o sucesso disso é você falar da tua experiência de leitura, né? Então eu acho que Bacana. esses fenômenos nos dizem muita coisa. A gente teria que investir e expandir isso para chegar nessa, não para aquele que já é leitor, né? Eu acho que o desafio é esse, é fazer isso chegar àquela população que não é leitora, né? Que não é ainda o consumidor do livro, Essas né? questões conversam, né, diretamente com outras pesquisas, com as outras pesquisas, né, que a gente já mencionou, e com preocupações que são discutidas, né, diariamente pelo mercado editorial ao longo do ano, né? Eu acho que a gente está chegando no final, né, Fábio? Mas assim, não sei, Zoara, para a gente concluir, assim, obviamente, né, nesse episódio aqui a gente fez uma passada mais ou menos geral, assim. Não, a ideia é te ouvir mesmo. Eu falei muito, né? A gente tá fazendo uma passada geral, assim, então, claro que algumas coisas ficaram de fora, mas queria te perguntar, assim, pra gente terminar, se você acha que alguma coisa, né, você quer concluir, adicionar alguma coisa aqui que a gente não perguntou, nesse sentido, assim, de introduzir a pesquisa para quem tá ouvindo, né? Olha, para introduzir a pesquisa, não, eu acho que a gente divulga só um pedacinho da pesquisa, tá? Então, acho que é bom a gente dizer isso, que quem quiser aprofundar estudos, que a gente pode estar divulgando, apresentando mais tabelas, mais slides, tá? Mas acho que tem uma coisa que a gente fala, grande questão hoje, né? Para que ler, né? Por que eu vou perder meu tempo lendo um livro se eu posso estar, né, vivenciando outras experiências, né? Tem uma tabelinha que eu gosto muito e que eu esqueci de falar, por isso que eu vou estar retomando aqui, que é quando a gente compara o que faz o não leitor e o leitor. Vocês lembram dessa tabela? O repertório de atividades do leitor, né, ele é muito mais abrangente do que a do não leitor, inclusive em frequências. E eu gosto de olhar para duas que são as únicas onde o não leitor tem uma frequência maior, que assiste televisão ou não faz nada e dorme. Isso mostra a importância de ser leitor,
né? Ele tem uma abrangência muito maior em relação ao repertório de atividades. São as esportivas, é o passeio, é ir ao teatro, é reunir com os amigos, é ir à festa. Então, o leitor, ele tem muito mais oportunidades sociais, profissionais e de qualidade de vida, até esportivas, né? De qualidade de vida do que um não leitor. Então, se a gente pode deixar um recado final, né? Descubra, né, como é importante ser um leitor de livros, né, para a tua vida pessoal e para o nosso país, né? Porque você não vai ser manipulado por fake news, você vai ter capacidade de crítica daquilo que te chega, né? Porque a gente não falou sobre isso, mas isso é fundamental quando a gente pensa num leitor crítico, num leitor autônomo, né? Nós estamos vivendo hoje, né, uma chuva de mentiras e de manipulação das pessoas, politicamente, inclusive, nos aspectos de saúde, política, em todos os... e que impactam não só a vida pessoal dele, impactam a vida familiar das pessoas, né? Porque a gente está criando discursos de ódio que chegam dentro da família. E por que que isso acontece? Porque as pessoas não conseguem ter capacidade de crítica sobre as mensagens, sobre os conteúdos que chegam para elas, as informações que chegam para elas. Né? Hoje você, como você falou, hoje a gente acessa informação, você falou rapidinho aí, acessa informação o tempo inteiro via internet. Sim, mas que capacidade as pessoas têm de saber se aquilo é uma verdade? Se ela pode confiar naquela informação que ela acessou? Até quando eu acesso alguma informação sobre saúde, sobre remédio, né? Eu tenho que ter essa capacidade, essa leitura proficiente, que é o quê? É a capacidade de analisar, de comparar com outras coisas que eu já li, que eu já vi, né? Que a gente chama de capacidade crítica. Não é crítica no sentido de, estou criticar aquilo, mas é crítica no sentido de saber se eu posso confiar naquilo, se aquilo é uma verdade. E a partir daquilo eu vou construir um conhecimento para mim. Né? Então acho que é fundamental a gente pensar, né, que se a gente não conseguir reverter esses números, nós estamos comprometendo nosso desenvolvimento humano, social e político. A nossa democracia está dependendo da formação, né, consciente e proficiente desse leitor. Acho que era esse meu último recado. Né? A gente não pode perder o nosso povo por aí, né? E assim, espero que a nossa conversa daqui a 4 anos seja bem melhor que essa, né? Tomara. Zora, aqui a gente no final sempre faz aquela nossa indicação, né? Eu vou começar só para deixar um tempinho aí para vocês também pensarem em alguma coisa. E eu queria indicar, eu tenho lido, eu acho que a gente falou muito, e acho que na pesquisa ela está entremeada do que a internet dá a impressão que a internet tem roubado a atenção da gente, né? Nosso tempo e sendo sugado ali. E só que ao mesmo tempo a gente vive muito... todo mundo vive uma vida muito ocupada, né? Que acho que também que tá ali a falta de tempo, né? É o que não nos deixa ler. Mas o que eu tenho feito bastante, tem sempre os livros ali do lado da cama, né? Mas eu tenho lido muito quadrinho também, que eu acho que é uma leitura que... E tem tantos tipos, né? E é algo que também me desliga um pouco, né? Que eu acho que é muito interessante. Eu acho que eu leio muito no celular também, acho que é bem interessante. A gente tem acesso a muita coisa. Mas eu li e eu indico aqui um quadrinho que chama Charlie, o Jovem Adulto, do Rafael Fritzen. É uma leitura super interessante porque ele conta um pouco como que é ser jovem no tempo de hoje, né? Com o celular, com redes sociais, de um jeito muito sagaz e também sarcástico de como que você tem amizades de uma pessoa que eu me lembro, né? Eu já fui jovem faz um tempo, mas faz um tempinho mesmo. Então, que eu acho que é muito legal e eu indico por ali quadrinhos em geral, sabe? Às vezes talvez você não queira uma coisa densa, mas eu acho que é um equilíbrio, né? Eu sempre tenho um quadrinho e também uma não ficção e uma ficção para dar uma equilibrada. Eu acho que vale também. E outra coisa que eu queria indicar é... Eu tenho um filho de 8 anos, né? E sempre, quase todo final de semana tem uma festa. Comprar livro, primeiro que é mais barato do que comprar qualquer coisa que você possa imaginar.
E realmente, assim, você vê, e, acho que crescendo vai um pouco menos, mas quando abre o pacote, é como é um brinquedo, algo que é legal, que é divertido, entendeu? Então, minhas 2 indicações aí. Zora, Zora, quer indicar alguma coisa que você esteja lendo? Olha, eu preciso confessar que se eu for responder a pesquisa hoje, eu vou dizer que eu não sou leitora. Gente, a única coisa que eu tenho feito, né, nos últimos meses é estudar a pesquisa e avaliar questionário. Você entrar na falta de tempo. É complicado dizer isso, né? Olha, você vê que é complicado. Mas eu vou ser verdadeira, quer dizer. Claro. Né? Mas o que eu já li na minha vida, eu acho que compensa, né, esses meus últimos 3 meses dedicado a promover a leitura. Mas, Fábio, você sabe que a minha formação leitora foi muito em quadrinhos, né? Eu, quando criança, eu era devoradora dos quadrinhos da época, né? Mas eu acho que a questão do hábito, né? Uhum. Quem gosta de ler até bula, a gente fala até bula de remédio, né? Porque tudo que eu pego na mão, você tá lendo, né? Mas eu acho que é importante, eu acho que a gente ter isso como experiência, né? Tá lendo tudo que aparece, né? Eu acho que é fundamental. Então eu vou ficar devendo essa dica, para não comprometer nenhuma. Sabe, eu vou indicar um romance e você, que teve uma edição nova lançada pela 34. Foi no ano passado, 2023, mas eu peguei ele é fininho, ó. Eu peguei ele pra ler esses dias e achei muito legal. O Tenente Ketanji. Não deu pra ler, O Tenente Ketanji. É engraçado esse título, né? E aí eu fui ler, assim, é uma tradução da professora Aurora Bernardini, da USP, né? E o romance é do escritor russo Yuri Tinianov. Tinianov é bastante conhecido dos estudantes de letras, assim, porque ele é teórico e crítico da literatura, mas escreveu também ficção, e essa é uma das ficções dele. Enfim, esse título é super engraçado, né? E aí no prefácio lá, o Boris Schneiderman, que é outro especialista, tradutor em literatura russa, explica, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas fica esse título engraçado, né? O Tenente Ketanji. Tenente Ketanji. Fábio, me fala outra vez o livro que você está lendo, que eu acho que eu preciso ler. Chama Charlie, o Jovem Adulto. É um quadrinista brasileiro que chama Rafael Fritzen. É bem divertido. Eu acho que divertido e importante para alguém da minha geração. Né? Eu sinto uma carência enorme da gente estar entendendo melhor, né, o que pensa o jovem hoje. Né? Eu acho que a gente precisa até para conseguir manter essa conversa, né? Legal. Mas acho que é importante esse tempo que você se debruçou nessa pesquisa, porque com certeza é uma pesquisa super importante, né? A gente vai ficar 4 anos reverberando ela e agradeço, acho que pelo trabalho que você Eu que agradeço, e o Instituto super faz. Obrigada. E tem sido ótimas as matérias que vocês têm, as entrevistas que vocês têm produzido aí. Eu tô lendo, tem umas coisas que o pessoal fala e fala, meu Deus, deixa eu ver isso melhor. Bacana. Né? Continuamos em contato, então. Tem sido ótimo, super obrigada, gente. Obrigado, Zora. Por estar aqui com vocês. Obrigado, Zora. Até a próxima. E esse foi o episódio 349 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu e sempre temos um episódio novo toda segunda-feira. Até a próxima semana.